Momento de reflexão. Louvado e engrandecido seja Deus. Queridos ouvintes, mais um momento de reflexão dentro do programa Graça e Vida. E queremos iniciar lendo, pois como o próprio quadro diz, é momento de reflexão. Uma reflexão que se faz na palavra de Deus sempre nessa segunda parte do programa. Um pouco diferente de uma pregação de forma, como se diz, mais eloquente. O quadro, o momento de reflexão tem esse objetivo de tentar explicar um pouco para que se compreenda. Essa é a vontade. É o objetivo do quadro, o objetivo como se chama, o propósito. Meditar mesmo. Isso nos lembra o que fez Esdras e seus auxiliares ali, logo após a reconstrução dos muros, conforme está escrito no capítulo 8 do livro de Neemias. Bom, vamos à palavra. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 19. Amém? Segunda carta do apóstolo Pedro 1,19 diz, está escrito: temos muito firme a palavra dos profetas. Apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Queridos, o apóstolo Pedro, podemos dizer, está aqui incentivar os seus leitores, a igreja, os que creem, a observar, a atentar, a buscar, conhecer, a ler os profetas. E em sendo assim, nós vamos ler, como ele diz ali, como ele nos instrui, o ensinamento apostólico, via o apóstolo Pedro, segunda carta 1,19. Então vamos ler um dos profetas nesse momento. Convido você a abrir comigo em Isaías capítulo 1. Lembra? Ele diz que nós precisamos, ele dizia o apóstolo, nós os apóstolos, nós temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro. Me faz lembrar o Salmo 119, o verso, glória seja dado o nome do Senhor. Salmo 119 e versículo de número 105. Vamos conferir, onde está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Exato, Salmo 119 e 105. Olha o que o apóstolo escreve: que nós devemos atentar muito firme, ou melhor, desculpa, ele diz, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. E aí nos lembra o Salmo, como disse, 119, 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Isaías capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Olha aí. Ouve, ó céus, dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos, engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram atrás. Por que serias ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não amolecidas, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e até como devastada numa subversão de estranhos. Versículo 8, estou lendo o capítulo 1 de Isaías, verso 8. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. O Senhor dos Exércitos se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. E outra vez a expressão, ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ao povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vinde para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continues a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já não são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendes as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliques as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão,
tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres e obedeceres, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, diz o Senhor. Diz a boca do Senhor. Está aqui, queridos, a palavra. Um texto em primeiro capítulo do livro do profeta Isaías. Por que viemos para cá? O apóstolo Pedro, a primeira referência lida nesta noite, na segunda carta do apóstolo Pedro, ele manda-nos, ele instrui, ele ensina-nos, dizendo que eles próprios tinham muito firme a palavra dos profetas e nós faríamos bem em atentar para essas palavras. E é claro, esse texto de Isaías 1 que acabamos de ler, tratando aqui na época da situação de Israel, de uma visão, como diz aqui, que Deus deu ao profeta Isaías, tratando dos filhos de Israel e da situação em que eles estavam, Deus reclamando, Deus mostrando que o povo dele não o conhecia, não tinha conhecimento. Deus faz até uma comparação grosseira, né, dizendo, ele já chamando o seu povo, a nação que ele havia escolhido, de nação pecadora, povo carregado de iniquidade. E ele diz mais: descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. E ele mostra a situação degradante que Israel estava naqueles dias. Ele diz no verso 6 que desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Contudo, com toda essa situação degradante, ele já estava comparando ali com a situação de Sodoma e Gomorra. É caótica a situação. Todavia, quando chega no verso 18, ele diz: vinde então e argui-me, isto é, vinde e conversemos. Essa expressão, vinde então e argui-me, é vamos conversar. Mesmo com essa situação deplorável. Aí Deus diz no verso 18: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. 19. Se quiserdes e obedecerdes, bem comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Meus queridos, estamos concluindo. E isso nos faz lembrar algumas outras palavras das Escrituras. Isso demonstra o grande amor de Deus. E é óbvio que nos lembra porque Deus amou o mundo de tal maneira, a humanidade pecadora, destituída, que deu o seu Filho. Porque mesmo aqui Deus já dizia: olha, vamos conversar, vocês estão com toda essa situação degradante, mas vamos conversar, porque a condição de, ainda que o pecado seja como a escarlata, se tornarem brancos como a neve, e mesmo que sejam vermelho como o carmesim. Eu me lembro da expressão dos meus avós, chamavam um vermelho forte de encarnado. Eles podem ficar branco como a branca lã.
Como pode ser isso? A Escritura diz, queridos ouvintes, no Evangelho que foi escrito por João ainda no primeiro capítulo. Provavelmente vocês já sabem, mas eu creio que convém citar nesse momento. Capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, diz que quando João Batista estava batizando, um certo dia, um certo momento, ele olha e Jesus vem em sua direção. E ele grita, ele clama, ele fala em alta voz e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. Aqui acima foi dito que Deus disse: olha, sacrifícios de animais já não me servem mais. Eu nem presto mais atenção. Não. Mas como citamos a referência, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para concluir, João, o apóstolo, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, ele diz: vinde, ou melhor, esta é a palavra, né? Porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos, João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 7, se andarmos na luz. O tempo já foi, mas diz o verso 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue, querido. Desde Israel até aqui, desde os pecados do povo, o próprio povo eleito lá, escolhido, descendência de Abraão, até nós, gentios de outras nações. A nossa salvação, o nosso socorro está no Filho dele. É isso que depreende-se, que compreende-se pela Bíblia Sagrada. Só Jesus salva, querido. Só Jesus salva. E Deus nos ama de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que Deus nos abençoe, em nome de